muito boa tarde. Que delícia eu estar na sua companhia nessa audiência mais que especial. E olha, hoje o nosso assunto é algo tão especial, porque dizem que o plástico é o nosso grande vilão. Será que é isso mesmo? Ou pode ser o destino que damos a ele? Eu estou aqui com o Alcir da Mamplast, que vai contar um pouquinho dessa história e explicar ainda mais se o plástico é realmente um grande vilão. Tudo bem, Alcir? Tudo bem. Que prazer recebê-lo aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. Boa tarde a todo mundo. Obrigada, Alcir. E, Alcir, para a gente começar hoje o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que surgiu a ideia de você fundar a Mamplast. Olha, eu venho da área de TI, eu sou formado em ciência da computação e tive uma empresa durante 15 anos de desenvolvimento de sistemas e tal. Mas veio a vontade de montar uma empresa de reciclagem, veio da minha insatisfação com a área, com o tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo e, aliado a isso, uma oportunidade que estava ocorrendo na época, em que as pessoas estavam transferindo as mídias, né, os CDs de música, para os pendrives. E aí eu imaginei que fôssemos ter uma quantidade imensa desse material. Na época dos CDs, né? Dos CDs ainda. E aí eu falei, vou mudar de área, virei a mesa. Falou, agora é a hora. Agora é a hora. E larguei tudo e comecei do zero numa outra área. Uau! E Alcir, o que é hoje a Mamplast? Olha, a Mamplast, a principal atividade da Mamplast é a reciclagem de plásticos, né? Yeah. Então nós escolhemos 3 tipos para trabalhar e esses 3 tipos são reciclados. O que seria a reciclagem de plástico? A gente pega uma sucata que é jogada fora, que a gente escolhe por tipo e por cor, essa sucata separa por tipo e por cor, moe, derrete essa sucata e transforma em grânulos que voltam para o ciclo de vida do plástico. Então, esses grânulos são derretidos e feitos qualquer tipo de material, né? Brinquedo, utilidade doméstica, tem uma infinidade variável. Exatamente, infinidade de utilidades. Mas eu enxergo hoje a Mamplast mais como não uma simples recicladora, mas como um agente transformador um agente de mudanças de atitude. Sim. Então, a gente, fora esse trabalho de reciclador, que é um trabalho que todas as empresas fazem de reciclagem, obviamente, a gente faz um trabalho de conscientização em escolas, esse tipo de coisa, onde a gente ministra cursos de sustentabilidade para crianças e lança projetos por exemplo, de coletar tampinhas, esse tipo de coisa. Que legal. Para que... E isso não deixa de ser uma base na educação do como se trabalhar justamente com materiais recicláveis, né, Alcir? Exatamente. Isso é muito importante. Agora me fala que é, gente, surreal, muito legal esse trabalho, esse projeto, até mesmo com as tampinhas que ele falou, e as crianças estão ajudando até mesmo a salvar, né, o nosso planeta. Então, salvar o nosso planeta, essa é uma coisa que a gente frisa muito nessas palestras. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos e o ser humano só chegou aqui faz 200 mil anos. Então se a gente fosse comparar com um ano, a gente chegou no dia 31 de dezembro, depois das 23 horas. A gente não vai salvar o mundo esse mundo já foi bola de fogo, já foi bola de gelo, já foi tudo. Os dinossauros já ficaram aqui 65 milhões de anos. Então, ter a consciência
de destinar corretamente as coisas que a gente gera, Sim. só vai fazer com que a permanência da nossa espécie dure um pouco mais, exatamente. E me fala uma coisa, além de todo esse conhecimento que você tem, quais são hoje os principais assim, serviços oferecidos pela Manplast? Então, a gente tem esse trabalho de conscientização, a gente também faz para empresários que queiram entrar no setor de reciclagem. Uau. Então, a gente vai ensinar esses empresários, micro, pequenos, médios empresários, a trabalhar com plástico. Então, a gente ministra esses cursos, porque a intenção é ter uma grande rede de relacionamento, sim, entre as empresas, para que a gente consiga mesmo juntos virar a mesa e pensando no futuro da humanidade, né? Uhum. A gente fazer esse projeto crescer, fazer esse projeto se tornar maior, né? Exatamente. E me fala uma coisa, com todo o destaque hoje, até mesmo no mercado, Alcir, vocês enxergam que estão transformando o cenário da reciclagem de sucata plástica? Eu acredito que sim, né? Eu tenho, obviamente, é uma sementinha que nós estamos plantando, tá, nessas escolas que a gente vai dar, essas palestras. E um projeto maravilhoso. Né? Exatamente. É uma coisa para o futuro, né? Então, assim, o feedback que eu tenho de que a coisa está dando certo é ver e ter esse feedback dos pais. Uhum. A gente ensina e fala sobre a destinação correta dos resíduos, do lixo e tal, e os pais vêm reclamar para mim depois. Então, a gente optou por fazer uma educação de baixo para cima. Tá. Ela entra o filho ensinando o pai, não o pai ensinando o filho. Porque a gente não teve essa educação, a gente não teve essa oportunidade, de né? ter esse conhecimento. Exatamente. Eu explico isso. Vocês estão tendo a oportunidade que eu não tive. Eu lembro de ter ido num campo de futebol com meu pai, ter me dado uma balinha. Era uma balinha chita de plástico, eu chupei a balinha e joguei no chão. Dura 400 anos o plástico. Gente, então quer dizer que eu tenho 50 anos... Isso é um papel, né? Eu tenho 50 anos, esse plástico dessa balinha tá por aí. Tá por aí. Nem se for em microplástico, né? Que é o problema. Então, qual que é a consciência? Eles estão tendo a oportunidade que eu não tive, que é a oportunidade de colocar o plástico no lugar correto. E a gente não fala só de plástico, né, nesses cursos, mas é usar essa característica que você abriu o programa falando, usar essa característica do plástico que todo mundo julga ser o vilão, que é a pior das características, que ele dura 400 anos, usar isso a nosso favor. Isso. Ou seja, se você jogar no lugar correto, vai para a minha empresa, para a nossa empresa, sim, a nossa empresa vai fazer ele virar brinquedo, vai fazer ele virar utilidade doméstica de novo. Gente, olha só que legal. Durante 400 anos. Você está vendo? Então, e dentro disso, você acha que o gerenciamento hoje do nosso lixo, então, é uma das grandes ajudas para reverter esse processo? Então, é outra coisa também que a gente explica nessas palestras. O lixo, ele não existe lixo. Lixo, se você pegar no dicionário, é alguma coisa que não serve para nada. Sim, lixo. Isso. Mas eu sempre instigo nessas palestras a me darem um único exemplo de lixo. Não existe nada que não sirva para absolutamente nada. Uhum. Então, todos os elementos químicos ou todos os objetos que a gente vê à nossa volta, que vai para o chamado lixo, sim, ele tem alguma utilidade. É só colocar ele novamente dentro do ciclo... da sua função. Dentro do ciclo de vida daquele material. Eu vou dar um exemplo, sim, legal. Esses dias caiu uma chuva forte em São Paulo. Na 23 de maio caíram, sei lá, 20, 30 árvores. Tá. Teve que ir bombeiro,
serrou, colocou num caminhão, sabe lá quantos quilômetros esse caminhão não andou para destinar esse lixo. Mas pensa bem, a mesma chuva se der na Amazônia, quantas árvores vão cair? Bastante. E é lixo lá? Não. Porque a natureza é capaz de colocar isso dentro daquele ciclo. Da mesma situação ali, né? Exatamente. Então, se a gente escolher, né? Tem o lance que eles sempre falam de 3 R's, que é o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Tem uma ordem isso. Tá. A primeira coisa do plástico é reduzir, ou do lixo de maneira geral, é reduzir. Depois, se não der para reduzir, reutilizar. Só por último é reciclar, é o último R. Quando não tem mais jeito, você põe ele na cadeia. A gente não pode gerar um determinado lixo mais rápido do que a natureza é capaz de lidar. Então, quando a gente era, por exemplo, nômade, não existia lixo. A gente ia andando, coletando, comendo e jogando no chão e a natureza ia dando conta. Quando a gente começou a parar e estabelecer civilizações, a gente parou ou para criar animal ou para plantar. Para criar animal tem que devastar, para plantar tem que devastar. Já começa ali um certo desalinhamento das coisas. Quando fixa e começa as cidades, você começa a acumular alguma coisa, mas era tudo orgânico. Demorava um pouquinho mais, mas ia. Depois veio a Revolução Industrial e teve dejetos em grande escala por causa das indústrias, na água, no ar e tudo mais. Aí começou a vir esse problema. E o capitalismo começou, né, o consumo excessivo, por isso o reduzir, começou a gerar uma série de resíduos numa quantidade muito maior do que a gente era capaz de lidar e muito menos a natureza. Então, por isso que é importante a gente enxergar que tem que colocar todos esses elementos gerados por nós dentro de um ciclo de vida, para o negócio ficar redondo, senão nós vamos ter problema. Gente, olha só, estamos tendo uma aula aqui hoje, hein? Isso é muito legal. E, assim, acho que essa questão de sustentabilidade é muito importante, né, Alcir? E falando dentro disso, a Manplast, devido até mesmo ao seu conhecimento, como foi essa especialização hoje para você conhecer, né, Alcir, os tipos? Qual que é um, qual que é o outro? Quando eu comecei foi muito difícil. Os meus grandes mestres, eu diria que foram os sucateiros, que foram meus parceiros iniciais. Sério? Esses caras fazem um trabalho de formiguinha fantástico, fantástico. Sem eles, a reciclagem praticamente não existiria, né? Porque eles já mandam, assim, meio que dividido para você? Isso. No caso, eles já conheciam, né? Já tinham mais experiência que eu, fui pegando experiência deles. Um pega fogo, outro não pega fogo, um solta fumaça, outro não solta fumaça ao pegar fogo. Um boia na água, outro afunda na água, um faz um barulho mais de vidro, outro faz um barulho mais xoxo. Tem uma série de coisas desse tipo. Diferente. Depois de pegar essa experiência na prática, eu fui procurar um conhecimento mais técnico e fiz cursos em universidades, na UFSCar, exatamente, em São Carlos. Uau, a minha cidade, então. Exatamente. Você não sabia, meu São Carlos, eu sou de lá, você. Minha família é de lá, que legal. É isso, fui procurar me especializar com coisas técnicas. Alcir, como que é feito todo esse processo e a tecnologia aplicada pela Manplast? Olha, a gente desenvolveu alguns tipos de máquina do zero. Foi em cima de estudos, teve máquina lá que a gente teve que fazer 8 versões de máquina para que a máquina executasse o serviço a contento, com pouca perda, esse tipo de coisa, né? A gente possui bastante moinhos, né, para moer o material, então o material chega, separa por cor, separa por tipo, separa por cor, moe
e aí vai para as extrusoras. Então, as extrusoras de última linha, e a gente usa separação por densidade, que é o que eu tinha explicado para você. Cada plástico tem uma densidade, você altera a densidade da água para que haja a separação correta entre os tipos. Os tipos de plásticos, eles não podem ser derretidos juntos. Porque cada plástico tem uma temperatura de fusão. Então, um derrete a Mais 180 graus e o outro 200. Então, tem que estar separado. Mesmo porque cada um também tem a sua característica. Olha, você pega um shampoo, você aperta, ele é molinho, ele volta ao lugar. Sim. Você pega uma caixinha de CD, você aperta, ela quebra. Né? Então, cada um tem uma finalidade. E tem que ser... ele tem que voltar a ser grão com as características mais próximas do que era antes. Exatamente. Que legal. Inclusive, tem um vídeo que eu gostaria de mostrar aí pro pessoal de casa. Coloca pra gente aí. Para deixar o material duro, eles são picotadinhos e aí viram os grânulos. Os grânulos. Inclusive, tem uma foto aí para a gente ver dos grânulos, que é o final, quando passa por todo aquele processo, né? Isso. Aí ensaca. Esse daí é o nosso produto final. Esse produto final é que é vendido pela nossa empresa. Olha que legal, gente. Então, vocês viram que tem todo um processo. Não é simplesmente fazer uma reciclagem, papum, eu reciclo. Que interessante, olha, nunca tinha visto reciclar um plástico. É um trabalho maravilhoso. Inclusive, a gente, nestas escolas, faz visita guiada lá dentro da empresa. Para que as crianças consigam ver o processo. Olha, até eu quero ir conhecer a Manplast pessoalmente, participar de um dia de reciclagem, assim. É lindo. Bem interessante, deve ser muito legal, né? É lindo. É coisa de... Eu falo que quando a gente é criança, assim, né? Eu ainda sou muito jovem, entendeu? Mas a gente tem essa curiosidade, justamente pelo que você falou. Na nossa época, nós não tínhamos tantas instruções. E de saber que, de repente, um papel de bala demora tantos anos, é assim. A gente tem um conhecimento básico. Hoje, dentro das escolas, inclusive tem as lixeiras, né? Orgânico, plástico, né? Isso é muito importante. Exatamente. Que facilita a nossa vida até mesmo. E quem pode contratar hoje a Manplast? Bom, como eu disse, nossa atividade principal, né, é a reciclagem, que o resultado é a matéria-prima para a indústria de transformação. Então, todas as indústrias que fazem algum objeto plástico, de PS, que é o poliestireno, de PP, que é o polipropileno, e do ABS, que não tem nada a ver com freio, tá? É acrilonitrilo, é butadieno estireno. Gente, eu vou marcar um soletrando para aprender a falar esse palavra. Enfim, mas e aí? Bom, e aí quem é que procura a gente? O incrível do negócio é que tem muita empresa ainda hoje que dá mais valor à utilização do produto novo do que o reciclado. Tem muita empresa ainda que está vivendo no século passado. E por que você acha isso, assim, que elas têm uma visão ruim?
Eu acho que ainda não caiu a ficha deles que a gente tem que dar conta do que a gente está gerando, né? Entendi. E muito ainda é da conscientização do consumidor final. Então, na Europa, tem muita pressão da população para que usem o reciclado nos materiais. Tá. Então, aqui não se dá muito ainda valor, mas já está engatinhando esse O mercado pessoal começou a isso, de exigir das empresas, das indústrias que fazem Tá. produtos, exigir o uso de matéria-prima reciclada. Claro. Então, tem muita empresa já que já está antenada, que antes de lançar o produto, já vem na nossa empresa para saber qual é o produto mais próximo Tá. para ele fazer determinado tipo. Eu participo do desenvolvimento do produto do cara que vai lançar ainda o produto no mercado. Que bacana. Agora, a imensa maioria ainda já não está vivendo naquela era no século passado. Sim, na época nem dos dinossauros, vamos dizer, 100 anos antes de Cristo. E me fala uma coisa, você tem esse projeto também de criar um relacionamento capacitando pessoas que querem entrar nessa área? É um projeto, a gente está criando uma rede de relacionamentos, né? Então eu pego tanto de sucateiro que quer abrir um tipo de um ferro velho, alguma coisa assim. Porque a informação nessa área é muito difícil de arrumar. Então, eu selecionei as coisas que são mais importantes para saber, porque eu, por exemplo, nos primeiros 4 anos da empresa, eu errei muito. Então, para que essas pessoas não errem, para que elas cortem caminho, já comecem fazendo o certo. E não errando muito, não perdendo muito dinheiro. Então, essa rede de contatos que eu penso em formar, né, e a gente já está engatilhando com algumas empresas e com algumas empresários e tudo mais, até com empresas fora do Brasil, na Bolívia, para que eles aprendam como se fazer já cortando caminho, né? Isso facilita muito. Inclusive, o Alcir, gente, por todo o conhecimento, está sendo convidado a palestras, cursos, né, Alcir? Sim. A gente é procurado, né, através do site da empresa, as pessoas solicitam palestras ou, às vezes, a empresa quer simplesmente conscientizar os funcionários, por exemplo, numa semana especial que eles vão, sei lá, começar a separar o lixo na empresa ou fazer algum tipo de ação. Olha que legal! A gente vai também em empresas, escolas, que legal! Gente, eu estou amando conhecer um pouquinho sobre até mesmo como funciona a reciclagem aí do plástico, que eu nunca imaginava, né? Eu gostaria que você deixasse o seu site, Alcir. Para mais informações, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Manplast. Sim, é www.manplast.com.br. www.manplast.com.br. Esse é o site. Tá aí no GC, tá aí aparecendo na sua tela as redes sociais, contatos, né? E aqui hoje foi meu bate-papo aqui com esse querido da Manplast, o Alcir. Muito obrigada, Alcir, adorei. Obrigado. E olha, logo depois a gente pode até marcar uma visita que eu quero conhecer. Como é feito esse processo? Combinado. Morro de vontade. Olha, eu acho que é vontade de criança, viu? Escolas que se interessem por esse tipo de trabalho, de conscientização, a gente não está cobrando nada. Olha que legal, vou indicar lá na escola da Mariaja. Pode indicar. É isso aí, gente. Esse foi meu bate-papo aqui com o Alcir pela Manplast.